Olá, está começando mais um programa Simplesmente Amigas. Hoje o assunto é imperdível. Nós vamos falar sobre o local de descanso com o pastor Daniel lá de Capivari. E também nós vamos ter uma surpresinha no final, você fique bem atento. O programa já está começando. Os dias são difíceis e nós vivemos procurando nosso lugar de descanso. Mas qual afinal é esse lugar de descanso? Como encontrá-lo? Como chegar até ele e realmente descansar? Hoje nós vamos receber no programa um pastor, um jovem pastor, mestre, professor, bioquímico, né? Futuro pai. Tudo bem, pastor Daniel? Tudo bem, meninas? Como é que estão? Tudo jóia? Seja bem-vindo, pastor. É uma honra te receber, aqui, né? Matar a saudade um pouquinho, né? É verdade. E lendo um texto teu no blog, ancorando.com, depois a gente vai passar de novo aqui na tela o endereço para as pessoas acessarem, tu postasse um texto falando sobre o lugar de descanso. E esse é o assunto do programa de hoje, né? A gente sabe que as pessoas vivem aí uma rotina atribulada, isso não... ninguém escapa disso hoje em dia, e meio que se incorporou à nossa realidade, né? Como é que é esse lugar de descanso, pastor? Olha, eu vejo mais uma percepção nossa de tempo e algo interior nosso com relação àquilo que acontece ao nosso redor. Eu escrevi ali no texto essa parte interessante de quando nós éramos pequenos e crianças e quanto que demorava o Natal, demoravam as férias, né? E quanto que demoravam até as aulas pela manhã. E hoje eu creio que há um paradoxo entre a velocidade da informação, aquilo que... O acesso à informação ele tem aumentado de uma forma espantosa. Então, ao mesmo tempo, nós vemos uma aproximação daquilo que estava longe, né? Pessoas que nós não víamos há muito tempo, colegas que foram para outras cidades, então há o benefício disso. Só que é um paradoxo porque aqueles que estão perto de nós não nos relacionamos mais. E é comum a gente ir no shopping, a gente ir em alguns locais públicos, pessoas uma ao lado da outra, mas em mundos completamente diferentes, imersas nos seus smartphones e tablets, ou seja, eu até escrevi no blog que perdeu-se o face a face para ir para o Facebook. Então, a face ela não ficou tão face a face assim. E há talvez algo cognitivo, talvez no sentido de que eu perdi a capacidade até de concentração, né? Vejo que muitas pessoas não passam de 140 caracteres, característicos do Twitter. Para escrever, para se deter num texto, a leitura, muitas vezes ela é difícil. Superficialidade, né? Exatamente. Muita superficialidade e pouca profundidade nesse sentido. Então, há uma gama muito grande de informação, uma gama muito grande de atividades. Né? O mundo ele tem passado por essa transformação visual. Né? Nós passamos na cidade e a propaganda ela é realmente visual. Né? Tu passa no shopping, aquelas figuras enormes. Os apelos são todos visuais. Tudo busca a nossa atenção. É uma luta constante e conseguem, né, pastor? Sobre isso. Exatamente, as pessoas buscam o descanso em locais. Isso não é errado. Eu posso ir para uma praia, posso ir para um sítio, posso ficar em casa sozinho, mas o grande lance é que, como eu escrevi, o descanso não é um lugar, o descanso é uma pessoa. E aí isso muda completamente a perspectiva de onde eu encontro esse descanso. Quantas pessoas vão para as férias, voltam completamente estressadas, né, passa uma semana, ela já está completamente imersa no seu trabalho, estou cansada de novo. Então não é o fato de parar, como parar, onde parar. Até porque hoje a gente vê, assim, inclusive até essa questão de resposta, né? Porque a gente vive nessa era de Google, né? Colocou, já está a resposta ali. Não se tem mais paciência para as coisas. O que não está no Google é porque não foi inventado ainda. Exatamente, né? Não se tem mais paciência para as coisas. E isso traz um estresse para a alma e não se tem onde buscar. Porque enquanto não se tem essa percepção de que é uma pessoa e não um local ou algo, né, não se encontra o descanso real, mas sim algo momentâneo, né? Mas aqui ainda fica trabalhando. Eu li um artigo há muito tempo chamado a Síndrome do Burnout, que é exatamente quando o cérebro ele começa a processar as informações e não para. Então, pessoas que perdem o sono, perdem qualidade de vida. Né? Fala de sono, pastor, porque hoje está bem complicado. A gente se comunicou essa madrugada, que horas? 3 da manhã.
eu não digo, porque a madrugada ela é produtiva justamente por causa do silêncio. O mundo é verdade. barulhento Eu demais. confesso que eu amo a madrugada. Eu também. A madrugada é muito boa de trabalhar, mas aí entra E não quer dizer que seja falta de descanso. Exatamente. É porque a madrugada é sossegada, né? Se a gente consegue compensar depois, né, pastor? Mas nem sempre a gente verdade. consegue, né? Mas é essa questão mesmo, Lu. As pessoas não conseguem parar. Fala para alguém, descansa, para, ela não consegue parar. Há uma cobrança interna de produtividade, né? E aí a gente vê a multiplicação do coaching, a multiplicação de metas. Qualquer empresa tem a sua filosofia interna, nós temos alvos e metas. Dentro de um concurso público é cobrado metas. O perfeccionismo. A gente fala muito de liderança, essa coisa de visão do todo e tal. Isso também implica em tu voltar para dentro, né? Pro teu interior e buscar essa mudança interior, né? Me ocorre aqui algo, né? A gente fala de liderança, proatividade, tem que estar sempre engajado, enfim, né? Sabendo se relacionar. E quando eu será que as pessoas não estão esquecendo desse outro aspecto, assim? Tem um filósofo judeu chamado Martin Buber, e ele escreveu um livro, a leitura é um pouquinho complicada, mas é bem interessante, chamado Eu, Tu. E fala dessa mudança de paradigma nos relacionamentos. As pessoas não se relacionam com eu, tu, mas eu, aquilo, eu, a coisa. Então, à medida que eu tenho um relacionamento com você e que eu tenho benefícios desse relacionamento, eu mantenho ele. Mas à medida que ele não me faz mais bem ou que não me serve mais de algum modo, eu corto. Então, ficou muito impessoal. É o que eu digo dessa... Não tem a profundidade. Exatamente. Na prática, como é que isso se dá? Na prática, os relacionamentos são superficiais. Não há aquilo que nós falamos do coração, uma troca, né? Todo relacionamento ele é baseado numa troca. Né? Então não há troca, há apenas o que é bom para mim. Não é mais bom para mim, não serve mais. Então, por exemplo, a gente vê o reflexo disso no alto número de divórcios. Né? Há incompatibilidade de gênios, mas não dá certo, eu quero ser feliz. É a frase mais comum que nós vemos em casamentos em crise de ambos os cônjuges, eu quero ser feliz. Quer dizer, mas não casou para fazer o outro feliz? Quer dizer, cadê os votos? Cadê aquilo que se prometeu? Porque há como um excesso de informação para o individualismo. Então, eu quero ser feliz, não importa os outros. E nesse não importa os outros, os relacionamentos vão ficando pelo caminho. Busca-se o externo. Fatalmente, em bons relacionamentos, você vai se ferir. Não tem como não se ferir. Exatamente. E as pessoas não querem se ferir hoje, né? Como essa individualidade do eu ser feliz e você perde a profundidade do relacionamento e daí tem o medo de se ferir. Eu não quero me machucar. Tá tudo bem assim, tô bem. Exatamente, porque ao mesmo tempo que o relacionamento ele me cura, é o que me fere, mas é o que me traz a cura. Eu costumo falar que nós não fomos feitos, tem duas coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma é casar, a outra é ser cristão. Não tem como, né? E o ser humano, algo intrínseco nele colocado por Deus para o relacionamento. Aí tem um filme que eu creio que todo mundo já viu, que é o Náufrago. Né? E tá lá o personagem na ilha, mas ele tem a bola, que é o seu Wilson. O Wilson tem que estar lá do lado dele. Se relaciona. Não Ainda bem, tem né, que o Wilson como. tava lá. E ele se fere com o Wilson, porque o Wilson vai saindo do bote, né? O Wilson volta aqui, aquela coisa toda. Mas é inerente ao ser humano o relacionamento ver no coletivo. Quando a gente pega Jesus e o modelo de oração, ele não nos ensina assim, Pai meu que estás nos céus. Pai nosso. Por que o nosso? Pressupondo a vida humana no coletivo. E no coletivo eu vou ser ferido. Né? No coletivo eu vou saber que o mundo não gira em torno de mim. Né? E tem uma frase que eu acho muito interessante, que a população do mundo é composta por todos os outros. Menos eu. Né? Então são os outros. E eu esqueço justamente nessa superficialidade, onde eu paro de olhar para mim, ou eu olho de uma maneira excessiva e não correta para dentro de mim. E aí, ao mesmo tempo que eu isolo os outros, porque eu não quero me ferir, mas eu não dou o benefício também de haver a troca. Então as pessoas, elas param, chega um momento que elas ficam limitadas, o casamento não vai para frente, a vida profissional não vai para frente. Né? A gente vê essa mudança hoje, quando começou nos anos 90, com o Daniel Goleman, a questão da inteligência emocional. Nós vemos que o que é hoje não é tanto o conhecimento técnico da profissão em si, mas qual é a capacidade da pessoa de se relacionar. De nada adianta eu ter um gênio, entre aspas, na minha equipe, se ele não sabe se relacionar com ninguém, toda a equipe perde, produtividade perde. Eu preciso que pessoas, né, e coaching, tantas coisas, ferramentas hoje em dia usadas justamente para quê? Para promover a habilidade de relacionamentos que tem sido perdido por causa de tudo isso que a gente conversou até agora.
Puxa vida, né? O papo tá muito bom, mas infelizmente o pastor já encerrou o primeiro bloco. Então a gente vai para um breve intervalo e a gente vai continuar depois. A gente está falando tanto dessa questão coletiva, mas nós vamos falar também de uma pessoa, que é a mais importante para a gente se relacionar. A gente já volta. Estamos de volta com o programa, hoje aqui recebendo o pastor Daniel, que está falando sobre um lugar de descanso, né? Estamos falando, na verdade, de muitas coisas, né, pastor? Esse mundo frenético, muitas informações, né, meninas? Muitas coisas que fazer. E nesse meio tempo, como você bem falou, né, os relacionamentos muitas vezes ficam perdidos, né? Nesse caminho aí, e os corações, consequentemente, feridos, né, pastor? Mas todo mundo, eu creio assim, que todo mundo precisa, como diz o teu texto, né, de um lugar de descanso. Um descanso para a alma, para a mente, né, para o coração, para o espírito. E esse lugar de descanso, pastor, existe? Ele existe. A questão, quando nós falamos de lugar, né, nós podemos entender como uma posição. Nós olhamos para as Escrituras e Jesus resume as Escrituras basicamente no relacionamento. Meu com Deus e eu e o próximo. Então ele fala em 3 esferas de relacionamento que todo ser humano ele acaba atuando. Eu amo a Deus, eu amo o próximo como a mim mesmo, né? Ou eu amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, a minha força. São 3 esferas de relacionamento. A primeira é minha com Deus. A outra esfera é comigo mesmo, a minha identidade e eu com o próximo. Se essas esferas elas estão de algum modo desequilibradas, né, a desordem acaba acontecendo no meu interior, o que me leva à falta de descanso. E como eu citei no bloco anterior, né, o descanso não está relacionado a um lugar, ainda que seja interessante e saudável. Tem os momentos onde eu paro tudo e vou para um lugar de descanso. Mas é interessante como a Bíblia diz que esse lugar tem nome. Né? Quando Jesus diz, olha, venham para mim, em mim vocês vão ter descanso. Então descanso, por mais que eu busque em tantas coisas e o mundo ofereça muitas ferramentas de descanso, spas e afins, o descanso ele não está ligado a um local, a uma sequência de atividades ou falta de atividades, mas uma pessoa chamada Jesus. Nele eu tenho descanso, nele eu encontro a verdadeira identidade, nele eu tenho os meus relacionamentos restaurados de uma forma efetiva. Com Deus, meu relacionamento comigo mesmo, em saber quem eu sou em Cristo Jesus, qual a visão a respeito de mim, com o meu próximo, ou seja, como eu me relaciono lá. Então, meio que fecha todas aquelas questões que nós conversamos no bloco anterior. Nesse componente espiritual, que também é visto hoje no mercado de trabalho, de um certo modo, então isso é valorizado. O componente meu com o próximo, ou seja, como eu me relaciono, como eu lido com as desavenças, feridas que também nós comentamos, como eu lido comigo mesmo. Porque é interessante quando nós pensamos em erro, é fácil quando se eu estou escrevendo um texto e eu cometo um erro, eu aperto o delete e volta tudo. Agora, quando eu de algum modo chego à ideia de que eu sou um erro, como é que eu faço para pagar a mim mesmo? E onde gera muitas crises hoje em muitas pessoas. E a resposta para isso é quando eu me encontro em Cristo Jesus. Quando eu tenho esse relacionamento restaurado, aquilo que foi perdido lá atrás, ele é restaurado, há um descanso para a alma, como a Bíblia diz e Paulo fala, né, a paz de Deus que excede todo entendimento e que depende de circunstâncias. Então, essas coisas estão bem, eu estou bem. Mas essas coisas não estão bem e nós passamos por adversidades, isso é comum a todos nós, neste mundo caído, eu também estou bem porque eu tenho um porto seguro onde eu aportei o barco da minha vida. Aceitação também, né? Exatamente. Pastor, na prática, porque para quem já se relaciona com Jesus, não uma religião, mas um relacionamento, né? Isso é bem compreensível, né? Agora, para quem... mas como é esse relacionamento, né? Jesus, invisível, né? Numa sociedade tão carente de toque, de abraço, né? Como lidar com isso? Como conquistar esse relacionamento? Fazer a nossa parte, realmente? Essa é uma pergunta muito interessante. Nós estamos basicamente falando de relacionamento no programa de hoje. Como 2 seres humanos se relacionam? Basicamente pelo diálogo, e o diálogo é construído em palavras. Quando nós olhamos as Escrituras e nós vemos um meio como Deus criou todas as coisas. Então Deus não criou, a Bíblia diz, colocando a mão, Deus não criou de nenhuma outra maneira, mas ele falou com a matéria. E aí surge a pergunta, por que Deus criou todo o universo e fez a criação com a palavra? Porque quem fala espera o quê? Uma resposta. É interessante quando a gente olha a maneira como Deus se manifestou e ele se relaciona com o homem. Deus ele não nos deu uma escultura pronta, algo finito,
algo onde nós olhamos e temos ali todas as informações que eu preciso. O que ele deu para nós? Ele deu um livro. Francis Bacon falava, né? Olha, eu vou para a natureza ler o livro de Deus. Então ele deu um livro chamado Bíblia, Palavra de Deus. Porque é um livro, e o importante e o interessante do livro é que eu preciso me relacionar para entendê-lo. Se eu deixar ele em casa aberto, não tem serventia alguma. Mas para que eu me relacione com um livro, eu tenho que lê-lo, eu tenho que interpretá-lo, eu tenho que deixar com que ele me interprete. E a Bíblia, diferente de todos os livros que já puderam ter sido editados e que serão editados, é um livro vivo, né? Nós conhecemos isso. E como eu posso conhecer uma pessoa? Deus não é um Deus teórico, Deus não é um Deus transcendental, mas ele é um Deus pessoal, exatamente pelo livro. Quando eu me relaciono com a palavra dele, quem ele é, eu aprendo o que ele gosta, o que ele não gosta, quem ele é. E aí muitas pessoas às vezes perguntam, poxa pastor, mas como ouvir a voz de Deus? Como é esse negócio de ouvir a voz de Deus? E numa pregação eu citei algo interessante. Talvez você está me ouvindo agora, você não conhece minha esposa chamada Daniela. Se você colocar ela no meio de uma sala com 100 mulheres e eu perguntar para você que me ouve e que me vê, né? Acha a Daniela. Provavelmente você não vai achar porque você não conhece ela. Ou você pode conhecê-la de vista, mas não passou tempo suficiente com ela para saber quem ela é. Agora me coloca numa sala com 100 mulheres e uma venda e todas falando ao mesmo tempo. Eu vou reconhecer a voz dela. Por quê? Porque eu tenho intimidade, eu passo tempo suficiente com ela e eu sei o jeito de ela falar, eu sei o tom de voz dela. Então são essas nuances que nós percebemos como eu me relaciono com Deus. Não, Deus fala? Deus fala. Deus é um Deus vivo? É um Deus vivo. Mas eu preciso do quê? Desse relacionamento. Eu preciso conhecer e interagir com a palavra dele. Eu brincava um tempo atrás, quando a gente passava umas palavras na igreja mesmo, que é uma carta de amor mesmo, né? Exatamente. Porque quando a gente está apaixonado e recebe alguma mensagem, hoje em dia é e-mail, né? Antigamente era cartinhas, cartões, se guardava, né? Mas você lia, relia, se debruçava, ia no banheiro, lia de novo, ia dormir, lia de novo, e ficava aquela coisa assim, você decorava cada palavra e você sentia o amor, aquela reciprocidade, né, de mesmo lendo, você recebendo. E eu falo que a Bíblia, para mim, é isso, é essa carta de amor, né, que você consegue ter esse relacionamento íntimo com Deus, né, de você receber isso de Deus nas palavras, nas vírgulas, em cada ponto tem algo específico para a nossa vida, né. Exatamente, e essa revelação sobrenatural de Deus, quando eu abro a Bíblia, né, talvez você que me ouve, eu nunca li a Bíblia, faço o desafio para você. Deus vai se revelar a você através das Escrituras. É esse relacionamento que ele busca, é essa carta de amor. Eu queria fazer mais uma pergunta, mas o bloco está acabando, né? Passa super rápido. Mas eu queria deixar a pergunta no ar, então. Né? Deus fala. A Bíblia nos revela quem Deus é e nos aproxima de Deus, né? Nos permite essa intimidade, né? Mas Deus fala também através de impressões, de percepções, de pessoas. Então eu queria depois, no terceiro bloco, começar perguntando sobre isso, tá? Mas a gente volta em seguida porque o segundo bloco está acabando. Não sai daí, a gente volta já. Terceiro bloco do programa, nós estamos falando hoje sobre lugar de descanso. Quem não quer um lugar de descanso, né? Um lugar para descansar. E nós descobrimos aqui que relacionamento é determinante, né? Encontrar o equilíbrio nos relacionamentos é determinante para chegar nesse lugar de descanso. E falávamos também do relacionamento que é fundamental com Jesus, com o nosso Deus. Pastor, para as pessoas que estão em casa, para nós aqui, se nós vivemos numa sociedade em que é tão difícil o relacionamento com quem nós vemos, com quem nós convivemos, como me relacionar com quem eu não vejo, que é o próprio Jesus? Eu vejo que há uma grande oportunidade nos dias de hoje, né? Nós vivemos momentos de crise. Há uma crise internacional, crise dentro do nosso país, crise nas famílias. E eu lembro de que a palavra crise, eu não lembro se no japonês ou no chinês, não sei, ela é formada por 2 ideogramas, um é oportunidade, o outro é perigo. E eu vejo que muitas vezes os momentos de crise que vivemos, eles são uma oportunidade para mudar aquilo que precisa ser mudado. E eu penso que os relacionamentos, eles têm que ser intencionais. Eu preciso de uma proatividade no intuito de investir meu tempo em conhecer, investir meu tempo em ouvir. As pessoas têm muita dificuldade de ouvir, querem falar, pouco querem ouvir.
E isso também não só naquela pessoa que eu vejo, mas principalmente também naquela que eu não vejo. Chega para Deus e fala. Exatamente. Né, Deus, né, ele não é um velhinho que está no céu, meio surdo. Ei, meu filho, o que você quer? E também não é um gênio da lâmpada que você chega no estacionamento do supermercado. Deus, eu preciso de uma vaga. Você vai esfregar, né, ali a lâmpada, ele vai fazer o que você quer. Não, ele é um ser relacional. E do mesmo modo que eu preciso me relacionar com aquele que eu vejo, eu preciso me relacionar com aquele que eu não vejo. Demanda tempo, demanda investimento, demanda a intencionalidade daquilo que eu quero. Então Deus é assim. Tem que ter um lugar? Pode ser. A Bíblia fala desse lugar, olha, quando orares ao teu pai, fecha a porta do teu quarto. Novamente essa questão de eu ficar a sós. Então eu vejo que tem que ser muitas questões que têm que ser bem resolvidas. Tem pessoas que não gostam de ficar a sós consigo mesmas. Tem pessoas que não gostam nem do reflexo que vem no espelho. E como curar essa identidade? Tudo passa por Jesus. Então Jesus não é algo teórico, não é um grande profeta do passado, ele é o Deus vivo, ele é o Deus verdadeiro, é o Salvador do homem, presente para todo aquele que crê. Então preciso dessa intencionalidade, de buscá-lo. E como eu busco Jesus? Através da palavra de Deus. Ela testifica de Cristo. Então, à medida que eu me relaciono com a palavra, ela vai automaticamente falar de Jesus. E este relacionamento, assim como, né, quem é casado, um dia namorou e começa, poxa, eu nunca vi a pessoa, de repente estou enamorado por ela, eu começo a investir tempo nela, em ouvi-la, em passar tempo com ela. E vai conhecendo. Exatamente o que ela gosta. Saber o que ela gosta. O que ela não gosta, o que faz bem para ela, né? O que me aproxima dela e o que me afasta. A Bíblia, ela faz isso conosco. À medida que eu interajo com ela, eu me aproximo de Cristo. E essas questões primárias, né, do homem, elas vão sendo resolvidas à medida que eu me relaciono com ele. Pastora, você falou antes de ferramentas, né? Tantas ferramentas para otimizar o nosso dia, otimizar os nossos relacionamentos, né? Muitas vezes só online, e otimizar o nosso trabalho, nosso dia a dia. E a gente está falando aqui de intimidade, de relacionamento com Deus. Mas a gente, falando sobre isso, me vem algo agora, né? Que a gente sempre fala aqui no programa, da vida simples, da simplicidade, que muitas vezes é esse descanso. Né, de começar essa intimidade. Muitas vezes, no momento, não precisa de tanto ensaio assim para falar com Deus, não é verdade? Exato. Às vezes é um momento assim para alguém que queira começar esse relacionamento. De repente, um momento a sós antes de ir para o trabalho, de repente ali no intervalo do trabalho, até eu já soube de pessoas que tá naquela crise ali no meio do trabalho, aquela tensão, vai pro banheiro do trabalho mesmo, senta lá e Deus, eu preciso de um momento de descanso, eu preciso de um alívio, eu preciso de uma direção no meu trabalho. É assim mesmo, Deus, ele se relaciona com essa simplicidade, pastor. O Evangelho é simples. Eu creio que a grande graça do Evangelho é que ele é simples. Algo que era chocante aos ouvidos dos ouvintes de Jesus, para nós não é. É quando Jesus se relaciona com Deus a partir do Abba, do Pai. Né? Ele tira todos os títulos, ainda que presentes, né, no Deus Todo-Poderoso, mas ele se relaciona Pai. E eu vejo que nós precisamos voltar, e o Evangelho ele vai levar para essa simplicidade. Não é o quanto tempo às vezes que eu gasto com Deus, mas é a qualidade do tempo que eu gasto com Ele. É o coração mesmo, É o coração, exatamente, essa simplicidade do Evangelho. Bom, pastor, eu queria te agradecer, né? Foi uma honra para nós te receber aqui. Já fica o convite para tu estares conosco novamente, né? Para estar compartilhando outros assuntos. O blog do pastor está aqui passando na tela. Acessa lá. Super fácil leitura. Também queria, né, mostrar aqui o primeiro livro do pastor Daniel. Está saindo outro agora, né? Estamos trabalhando num sobre casamento. Se Deus quiser, até o final do ano. Começo do ano que vem já está em mãos. Já tem uma próxima a gente programa. vai estar colocando na fanpage do programa. Você que tem interesse, compartilha lá e de repente você ganha um livro do pastor Daniel também. Mas a gente também tem presente, pastor. Olha aqui. Um squeeze, né? Do programa pro nosso convidado aí. Obrigado, azulzinho em homenagem ao Lorenzo. Que vem aí, né? E então agora a gente passa para ti para que tu possa compartilhar a mensagem com o nosso público, a mensagem do programa. Queria, você que me vê, que você pensasse numa coisa. As pessoas hoje têm buscado muitas coisas, buscam sua felicidade, buscam seus sonhos, concretização dos seus projetos, e tem algumas coisas que nós controlamos e outras nós não controlamos. E uma que nós não controlamos é a data que nós nascemos, e não controlamos a data que nós vamos partir desse mundo. É interessante que quando você, por exemplo, for num cemitério, você vai ver algo em comum em todas as lápides, que é um pequeno traço ligando as duas datas. É interessante pensar que toda a vida, toda a nossa vida, os nossos sonhos, anseios, lutas, lágrimas, sorrisos,
eles de fato, num último momento, são resumidos nesse pequeno traço. E a grande pergunta e a grande questão de todos nós é o que você tem feito com este traço. As pessoas têm buscado tantas coisas e eu quero finalizar o programa deixando o axioma do verbo do sujeito e do predicativo do sujeito. O que é o sujeito? O sujeito somos eu e você. O que é o predicativo do sujeito são todas aquelas qualidades que nós buscamos. Nós buscamos a bênção no lar, nós buscamos a felicidade na família, buscamos os nossos sonhos, os nossos projetos, buscamos tantas coisas. Mas, gramaticalmente falando, a frase ela é composta de 3 elementos. O sujeito somos eu e você. Eu quero dar um exemplo, talvez o José. José é abençoado. O abençoado é o predicativo do sujeito, que é o José. José é um bom pai, José é um bom marido, José é um bom filho, José é um bom cidadão, José ele é feliz no trabalho. E o que nós vemos comumente aí fora, e a grande dificuldade das pessoas é que nós vemos sujeitos, querendo os predicativos do sujeito, mas esquecendo daquilo que une os dois, que é o verbo. E eu quero deixar João 1,14 para você, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo aquilo que está entre você, que me ouve e que me vê, e aquilo que são os teus sonhos, aquilo que está no seio do teu coração, só tem uma maneira de você alcançá-los. Você precisa do verbo de Deus e o verbo tem nome. O nosso lugar de descanso é Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar me vendo, estar acompanhando este programa e que Deus te abençoe. Amém. Pastor, tô assim, né? Sem palavras. Depois dessa, né? A gente fica, né, impactado realmente. Mais uma vez, obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente e que tu volte mais vezes, né? Compartilhando essa, né, essa sabedoria de mestre. Bom, amigos, as amigas, os amigos ficam por aqui, o programa está acabando, mas Jesus, o amigo verdadeiro, segue com você durante seu dia, durante a sua semana e aonde você estiver. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Call my name.